O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita. E o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Irmãos e irmãs, na oração de Jesus, ele pede a unidade. Que aqueles que creem nele sejam unidos entre si, da mesma forma que ele é um com o Pai, pelo laço do Espírito Santo, que liga essas pessoas da Santíssima Trindade. Uma das últimas orações de Jesus, que nós chamamos de oração sacerdotal, quando ele está ali no Getsêmani, antes de ser preso, condenado e morto, é de que nós sejamos um. Um como família, de maneira que quando há um membro da família que está mais enfraquecido, os demais o cercam de cuidado. Um como casal, dentro desta cumplicidade de uma relação. Um como comunidade, porque se as pessoas que não creem ou não participam da igreja enxergarem naqueles que estão no caminho de fé uma unidade, mesmo que essas pessoas sejam imperfeitas, isso vai tocar no coração, de maneira que eles vão dizer assim: aquele povo da igreja é unido. A unidade que nós podemos também fazer com as pessoas no momento em que nós as escutamos, em que nós as aconselhamos, no momento em que nós convivemos com cada pessoa, sabendo que cada pessoa é única, é alguém irrepetível, e que os momentos que nós temos também com ela são únicos. Embora até a gente tenha uma rotina, e talvez encontre algumas pessoas com mais frequência, cada instante é irrepetível. Então as oportunidades também que nós temos são únicas dentro do contexto que cada um vive em cada dia da sua semana. E Jesus pede não apenas por aqueles que creem nele, para que sejam um. Jesus pede também por aqueles que vão crer nele. E por isso que ele então suplica ao Pai que aqueles que já creem possam dar testemunho de maneira que outros se sintam atraídos e creiam que o Pai o enviou. Assim é a vida dos santos. Eles viveram tão unidos a Deus que eles causaram até um certo questionamento naqueles que não acreditavam. Então muitos se converteram, outros acabaram perseguindo os santos e demais pessoas que sempre acreditaram em Jesus Cristo e não negaram a sua fé. É o caso de São Bonifácio,
que foi martirizado neste dia 5 de junho, em 754, lá, né, um pouquinho depois do início da era cristã, lá nos primórdios, a gente pode dizer, de certa forma. Ele começa a evangelizar a Frísia, onde hoje é a atual Alemanha. E um grupo de pessoas pagãs começaram a ficar incomodadas, acusando a Bonifácio de evangelizar os seus filhos. Então eles não admitiam que os seus filhos se abrissem a esta novidade do Evangelho, e assim tentaram calar Bonifácio, martirizando-o, eliminando a sua vida, mas não eliminaram a mensagem do Evangelho, porque São Bonifácio foi firme e forte até o último instante. Ele deu o sangue literalmente, e o seu testemunho perpassa os séculos, os anos, e chega até nós. E esta fortaleza do Espírito Santo que revestiu os santos que deram a vida até o último instante por Jesus, e a mesma força do alto que pode também se derramar sobre nós, porque o Espírito Santo é o mesmo, desde o início da criação, desde todo o sempre, junto com o Pai e o Espírito Santo. Por isso eu gostaria de finalizar essa reflexão com vocês, meditando sobre o dom da fortaleza, sabendo que nesta semana, a cada dia, nós estamos refletindo sobre um dom dos 7 dons que o Espírito Santo derrama sobre nós. O Papa Francisco, saudoso Papa, nos deixou uma catequese sobre os dons. E hoje nós vamos retomar sobre a fortaleza, porque o Papa dizia que ainda nos nossos tempos há muitas perseguições, há muitas situações em que pessoas têm que, de fato, testemunhar a sua fé, e muitas pessoas ainda pagam com a sua própria vida essa convicção de fé. Talvez nós não vejamos isso de forma comum aqui no nosso continente, mas existem ainda cristãos que são mortos por acreditar em Jesus Cristo, por viverem os valores do Evangelho. Então o Papa nos diz que é algo que não vem deles, é a ajuda do Espírito Santo que faz com que essas pessoas perseverem na fé, com que essas pessoas, nesse momento tão difícil, ainda continuem firmes no Senhor. E ele nos diz assim: todos nós conhecemos pessoas que vivem situações difíceis, no povo, na igreja, pessoas que vivem situações também difíceis dentro da família, homens e mulheres que levam uma vida difícil, que lutam para levar adiante a sua família, para educar também os seus filhos nos tempos de hoje, com os desafios que nós temos nessa época. Então ele diz assim, que são pessoas anônimas, que não são propriamente consideradas santas oficialmente, mas que vivem uma vida de santidade, que honram a igreja, que são fortes na fé. E elas conseguem isso porque o Espírito Santo é aquele que as reveste. Tem muitas pessoas que passam por diversas tribulações, em momentos de crise na saúde, de uma crise financeira, de uma crise de um relacionamento, uma crise familiar. E depois que transpõem esse momento, dizem assim: eu não sei de onde veio aquela força. E se forem pessoas de fé, depois elas, ao olharem para o passado, elas vão realmente se convencerem e vão dizer, né, foi a força de Deus. Não foi apenas a minha força humana. E o Papa fala do dom da fortaleza, não apenas em relação àqueles que foram martirizados, ou seja, aqueles que sofreram uma perseguição ferrenha e deram a sua própria vida literalmente. Mas ele fala também dessa fortaleza que está presente em nós nos dias cotidianos, frente aos desafios modernos, às tribulações que cada um de nós pode viver. Ele nos recorda aquela frase do apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. E o Senhor, Ele dá o dom da fortaleza
não apenas para nós tolerarmos grandes sacrifícios, mas também as coisas próprias do cotidiano. A fortaleza de Deus mostra que Ele está sempre conosco, nos capacitando. Porque às vezes nós somos tentados também nas coisas mais simples, quando a tentação nos leva a render-nos à preguiça, ao desânimo, à tibieza, que quer dizer falta de entusiasmo, e que infelizmente está presente na vida de muitas pessoas hoje em dia, não é? Por uma série de razões, as pessoas às vezes se veem enfraquecidas, seja no físico, né, por tantas coisas, tantos maus hábitos, não é, dos nossos tempos, seja no espírito, porque falta alimentar-se da palavra, que é essa mesma que Jesus hoje nos deu como a fortaleza para que nós tenhamos a esperança de tudo transpor. O Papa continua dizendo também que a fortaleza vem para nós nos momentos de cansaço, no estresse do dia a dia, nas demandas que nós temos, seja no trabalho, seja nas coisas que são para nós também grandes provas. Nesses casos, ele nos diz, invoquemos o Espírito Santo pedindo o dom da fortaleza. Quando a gente pensa assim, eu acho que eu não vou dar conta, é nessa hora que a gente tem que pedir, Senhor, me dê a fortaleza. A mesma fortaleza que sustentou os mártires, os santos, aqueles que nós conhecemos e também anônimos. A fortaleza que alivia o nosso coração, que comunica a força do entusiasmo da vida. Que nenhum de nós entregue os pontos facilmente, mas contemos com Deus. Com Ele tudo é possível. Então estejamos unidos a Ele e busquemos também a união entre nós. Não permitamos que o inimigo, o maligno, venha nos dividir. Quando nós estamos sozinhos, nós estamos mais fracos, mais vulneráveis. É assim para um jovem que se isola no seu quarto, no seu celular, no seu computador. É assim para um casal que se distancia um do outro, acaba vivendo uma vida praticamente isolada. É assim para alguém que busca uma fé sem estar na comunidade. E às vezes busca essa fé de forma só virtual ou de uma maneira muito intimista, só ela e Deus. É assim para as pessoas que se apartam dos outros e não procuram ajuda quando necessitam. Que para nós seja diferente, que nós busquemos a força de Deus, nos fortalecendo juntos com irmãos, amigos de fé, como família que é uma no Senhor, pela fé que o Senhor nos deu e que faz brotar o dom do Espírito, o dom da fortaleza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé.